Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, eu sou Daniel Berg Pinheiro Conceição, acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social da Universidade Estadual de Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. E neste momento, irei fazer a apresentação de um estudo intitulado Educação Intercultural do Ensino Superior Público Brasileiro, um estudo no âmbito da Universidade Estadual do Maranhão. Preciso dizer que o estudo aqui socializado é um recorte de uma pesquisa maior, que tem como centralidade investigar como tem se construído as licenciaturas interculturais no Brasil. Estou falando de cursos de graduação que se apresentam como outras formas de ensinar e aprender para povos e comunidades tradicionais no contexto brasileiro. Pensar as licenciaturas interculturais, ou melhor, a educação intercultural no Brasil, é entender que, historicamente, os grupos socioculturais estão reivindicando, nas diversas arenas sociais, uma educação politicamente diferenciada, que contemple sua realidade social, seus modos de viver, de entender o mundo, de compreender a realidade social, bem como uma educação que contemple a sua verdadeira história de vida. Na introdução, eu aponto que a educação intercultural é uma construção recente no Brasil e propõe novas formas de aprender por meio do diálogo entre diferentes culturas nos espaços educacionais formais, em especial na universidade, que é o locus desse estudo. A interculturalidade atua como via crítica, orientando instituições a reconhecer o outro a partir de referenciais diversos e questionar práticas monoculturais e etnocêntricas. A universidade é chamada à reflexão, desconstrução e desnaturalização de preconceitos e discriminações que atingem grupos étnico-raciais e minoritários. A categoria central aqui, neste estudo, é a interculturalidade. Preciso dizer que pensar em interculturalidade é entender que essa categoria foi e é socialmente construída, e foi construída pelos movimentos sociais, em particular, os movimentos socioculturais no contexto da América Latina e no Brasil. Pensar em interculturalidade é entender que existe um movimento que surge a partir desses grupos e que esses grupos eles passam a reivindicar outros modos de aprender e ensinar. Eles passam a contestar o que é conhecimento, o que é saber. De um lado, nós temos o conhecimento ocidental, o que é ciência, e do outro lado nós temos os saberes que são construídos por estes grupos socioculturais, e que quase sempre é desvalorizado em determinados espaços sociais e nos espaços educacionais formais. A ideia de se pensar em interculturalidade é também uma forma de entender que esses saberes eles precisam ser valorizados nos espaços educacionais formais, pois eles contribuem não somente para a formação social, mas bem como contribui para a ciência, para outras formas de entender o mundo, para compreender as múltiplas expressões sociais. Eu mobilizo essa categoria como centralidade nesse estudo. A interculturalidade aqui se faz presente em toda esse diálogo. Como problema, eu coloco que a educação intercultural é fundamental para a valorização e inclusão de grupos étnico-raciais e comunidades quilombolas no ensino superior. Quando eu destaco aqui comunidades quilombolas, é porque eu estou trabalhando especialmente com este grupo. E aí eu digo que é necessário investigar sua implementação, seus impactos na formação dos educandos e educandas e da comunidade acadêmica, além dos desafios para sua efetiva promoção enquanto proposta politicamente diferenciada. E aí pergunto, como a universidade tem direcionado a educação intercultural? Quais são os resultados e dificuldades observadas nesse processo? Em relação ao objetivo, o presente estudo vislumbra apresentar uma discussão crítica sobre a educação intercultural no contexto do ensino superior brasileiro, refletindo como a interculturalidade tem sido tratada nos espaços educacionais formais. Preciso dizer que a ideia aqui é investigar como tem sido tratada essa categoria, se existe ou não
um diálogo intercultural? E se existe, como é que é feito esse diálogo intercultural? Em relação à metodologia, a presente discussão adotada é de abordagem qualitativa, de natureza descritiva, voltada para análise crítica de materiais bibliográficos e documentais, que tratam da educação intercultural no ensino superior. O estudo se debruça sobre pesquisas acadêmicas, textos teóricos e documentos institucionais, com o objetivo de compreender como a interculturalidade tem sido abordada na produção científica e nos debates educacionais. Em relação ao referencial teórico, compreender a educação intercultural exige reconhecer os processos históricos de exclusão e subalternização e invisibilização que afetam de forma sistemática determinados grupos étnico-raciais e culturais no Brasil. Essas desigualdades não são naturais, mas são frutos de um modelo de sociedade estruturado pela colonialidade do poder, do saber e do ser. É nesse contexto que emergem as lutas sociais, como forma de resistência e reivindicação por reconhecimento, justiça e equidade. Os movimentos sociais, sobretudo de base negra, indígena, quilombola e popular, têm desempenhado um papel central na construção de novas formas de pensar e fazer educação, pautadas no respeito às diferenças, na valorização dos saberes ancestrais, bem como na superação do etnocentrismo. Para a construção do referencial teórico, é preciso pontuar que pensar a educação intercultural, seja no contexto latino-americano, em particular no Brasil, é necessário revisitar o processo de luta em prol de uma educação politicamente diferenciada. E fazer essa visita é destacar o protagonismo dos movimentos socioculturais e étnico-raciais no Brasil, que historicamente reivindicam o reconhecimento dos seus saberes e reivindicam também uma educação que contemple seus saberes, suas formas de viver, de entender e de estar no mundo. E aí, pensar esse referencial teórico foi também pensar junto com esses sujeitos sociais que por muito tempo ficaram subalternizados e silenciados nos espaços educacionais formais, em particular na universidade, que sempre criou formas de silenciar seus saberes. E, portanto, o referencial teórico aqui é construído com esses sujeitos sociais. Em relação aos resultados e discussão, a interculturalidade, nesta perspectiva, é compreendida como uma categoria crítica, estratégica e político-cultural, forjada nas lutas e resistências das comunidades étnico-raciais latino-americanas. Mais do que um conceito integrador, ela constitui uma ferramenta de enfrentamento à colonialidade, pois promove o diálogo horizontal entre saberes, a valorização da diversidade cultural e a superação das lógicas eurocêntricas ainda hegemônicas nos espaços educacionais formais. Este estudo se insere na tentativa de desestabilizar a monocultura do saber e propor a descolonização do conhecimento, reconhecendo epistemologias construídas nas margens, nos territórios e nas experiências dos povos historicamente silenciados. Nesse sentido, a interculturalidade crítica, e aí eu mobilizo a Catherine Walsh, que é uma pesquisadora que trabalha especificamente com essa categoria, interculturalidade, bem como com a pedagogia decolonial, eu encontro a seguinte afirmação: que a interculturalidade crítica é também um projeto político de resistência, uma prática pedagógica comprometida com a justiça cognitiva, o antirracismo e o reconhecimento de outros saberes. Quando eu mobilizo aqui a Catherine Walsh, além de ser uma intérprete do pensamento latino-americano, é por entender que a Catherine Walsh fala que a interculturalidade é um processo a ser construído. É como propor uma educação intercultural, como deve ser feito, como propor um diálogo com esses sujeitos culturais. E aí, quando eu olho para a universidade, é pensar como a universidade tem pensado uma educação intercultural. Só se esses sujeitos são convocados para participarem da construção dos currículos, das ementas, das disciplinas. Esse é um questionamento que eu faço a partir desse estudo. É pensar se existe um diálogo com essas comunidades, com esses povos, e como esse diálogo é feito. Se esses sujeitos sociais eles são escutados ou se não são escutados. E aí pensar essa interculturalidade é pensar nesses questionamentos. E aí, por fim, apontamos que
A educação intercultural, compreendida em sua dimensão crítica e decolonial, representa um desafio, uma urgência para as instituições de ensino superior no Brasil. Ela exige uma ruptura com paradigmas eurocêntricos, ao mesmo tempo em que reconhece, valoriza e legitima saberes produzidos nas margens por sujeitos indígenas, quilombolas, negros periféricos e populares. A análise aponta que, embora avanços tenham sido conquistados a partir da atuação dos movimentos sociais, ainda persistem dificuldades estruturais que impedem a consolidação de práticas interculturais efetivas e politicamente comprometidas com a transformação social. Para materializar uma educação verdadeiramente intercultural, é necessário afirmar a necessidade de descolonizar o currículo, reconhecer a pluralidade epistêmica e promover relações pedagógicas horizontais e antirracistas. Socializo aqui algumas referências que estamos mobilizando. Obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.